Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou ajudar vocês a fazer alguns exercícios. Os que têm vários exemplos, eu vou fazer, tá? Vou fazer pelo menos um inteiro, tal. Os que não têm muitos exemplos, eu vou deixar indicado para vocês como começarem. Mas eu sugiro para vocês que antes de vocês verem o comecinho, que vocês tentem fazer por conta própria, para perceber o quanto que vocês estão dominando ou não do assunto e a partir de então saber o quanto precisam de ajuda ou não, que isso é importante para vocês saberem o quanto tem que estudar da matéria ou não, tá bom? Vamos lá, para começar. Então, determine o raio das circunferências circunscritas no triângulo em cada caso. Bom, pessoal, se vocês olharem lá a aula de hoje, de circunferência circunscrita, eu estou falando de área, né? O que não tem nada a ver com determinar o raio. Até tem a ver, né? Se a gente precisava lá do raio, mas com essas informações que a gente não vai conseguir relacionar a aula de hoje. Porém, para a aula de hoje, a gente falou de uma ferramenta, que inclusive tem uma dica aqui, né? Ele me dá seno de alfa, ele fala de 30, 45, 60, que são ângulos que eu conheço o seno, né? E ele me dá o lado oposto, o que me faz lembrar de que na aula de hoje eu falei para vocês da lei do seno, que sempre fala que um lado oposto dividido pelo seno desse ângulo, né, um lado dividido pelo seno do ângulo oposto, vai ser igual a 2 vezes o raio. Né? A gente sempre vai ter aqui 24 dividido pelo seno de alfa, ia ser este lado daqui dividido pelo seno desse, este lado dividido pelo seno desse ângulo vai ser igual a 2 r's. Então, nesse caso, o A dividido pelo seno do A é igual a 2 r's. É isso que a gente vai usar aqui nesse exercício em todos os casos, tá bom? Então, letra A, só como exemplo para vocês, a gente tem então que 24 dividido pelo seno de alfa, que é igual a 6 sétimos, vai ser igual a 2 vezes o raio. Tá? Bom, divisão de número por fração, eu posso copiar o número e multiplicar pelo inverso da fração. Tá bom? Além disso, pessoal, eu vou passar o 2 que está multiplicando o r dividindo para cá, ou vou passar multiplicando por meio desse lado aqui, tá bom? Bom, 24 dividido por 6 vai dar 4. Dividido por 2 vai dar 12. Então, eu vou chegar aqui, o raio é 2 vezes 7, é igual a 14. Ele não me deu a unidade de medida, mas são ou centímetros, metros, por aí. Tudo bem? Tranquilo isso, gente? Alguma dúvida? Só entrar lá no Hangout, eu vou estar lá para tirar dúvida de vocês. Estou sempre por lá, gente. Vamos lá. Bom, nesse exercício a gente vai aplicar algo que a gente viu na aula de hoje, que a gente viu o triângulo quando ele está circunscrito, né, quando tem um círculo tangenciando ele por dentro. E aí a gente viu que a fórmula da área desse triângulo ele é igual ao semiperímetro vezes o raio. Ah, legal. Até porque esse exercício ele pergunta o raio da circunferência. Ah, o raio aparece aqui. Só que para isso eu preciso da área. Putz, eu acharia a área se eu tivesse um ângulo, se eu tivesse essa altura, ou condições de achar essa altura. Então está meio difícil por enquanto, né? A gente não tem aí a altura desse triângulo. Porém, pessoal, a gente tem uma forma de calcular a área de um triângulo qualquer quando a gente não tem ângulo nenhum. Né? A gente viu isso há um tempo atrás, meio por cima, rapidamente, mas existe uma forma da gente calcular a área de qualquer triângulo conhecendo todos os lados dele, que é a fórmula de Herón, né? Lembra? Ou Heron. Se vocês lembrarem, se não lembrar, está aqui um resuminho. Se vocês lembrarem, pode pular essa parte. Então, a gente tem que a fórmula de Heron, o A, B e o C do triângulo, são os lados. A gente chama de semiperímetro P, A mais B mais C dividido por 2, isso a gente já falou na aula de hoje. E pela fórmula de Heron, a área ela vai ser igual a raiz de semiperímetro vezes o semiperímetro menos cada um dos lados. Menos B vezes, menos A vezes menos B vezes o semiperímetro vezes C. Raiz de tudo isso. Então, nesse caso, quanto que seria o semiperímetro? Seria 18 mais 16 mais 14, tudo isso dividido por 2, tá bom? 30, 48 dividido por 2, tá? 48 dividido por 2 vai dar 24.
Então, a gente teria nesta raiz 24 vezes 24 menos A. O A eu coloquei como 18. 24 menos 18 dá 6, vezes 24 menos B, eu coloquei o B como 14, vai dar 10. E 24 menos C, eu coloquei o C como 16, vai dar 8. Ok? Raiz disso daqui. Eu não vou fazer essa conta, obviamente, né? Muito grande para fazer e tirar da raiz depois um número gigantesco. Eu vou separar aqui em 4 vezes 6 esse 24, já que 4 vezes 6 dá 24, tá? Eu só separei ele aqui, eu já mostro por que eu estou fazendo isso. Vezes 5, 2 vezes 5 dá 10. E 2 vezes 4 dá 8, tá? O 8 eu separei aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque o 4 tem raiz quadrada, raiz de 4 dá 2. 6 vezes 6 é 6 ao quadrado, então tira um 6 da raiz. Então, eu troquei esse 4 por esse 2. Eu troquei os dois 6 por esse 6. Eu vou pegar esse 2 e esse 2 e eu vou pôr para fora um deles, né? Já que ficaria 2 ao quadrado. Aqui, pessoal, eu falei que era 2 vezes 4, coloquei 2 vezes 8, tá? Só toma cuidado com isso. Então, esse 4 sai da raiz quadrada, a raiz de 4 dá 2, fica a raiz de 5 aqui sobrando, tá? Então, é só um jeito de tirar a raiz mais rápido, mas se você quiser resolver ali, depois tirar a raiz, dá certo também. Então, vai dar 8 vezes 6, tá? 48. Raiz de 5 vai ser a área deste triângulo. E aí eu tenho a área, eu tenho o semiperímetro, vai ser facinho achar o raio, né? A área é igual a 48 raiz de 5, é igual ao semiperímetro, que é o 24, vezes o raio. Passo o 24 dividindo, o raio vai dar 2 vezes a raiz de 5. Tá bom, gente? A letra B, mesmo processo para resolver, ficou para vocês aí, ok? Manda bala. Olha o exercício 28. A ideia é parecida com o que a gente acabou de fazer, só que agora a gente tem um triângulo inscrito, a gente tem um triângulo dentro da circunferência. E aí, só para a gente lembrar, né, que quando o triângulo está inscrito, a área, pela nossa fórmula, ela é o produto de todos os lados dividido por 4 vezes o raio. E para a gente achar essa área, mesma coisa, pessoal. Teorema de Heron, fórmula de Heron para a gente achar a área de um triângulo qualquer. Então vai ficar o semiperímetro primeiro, né? Vamos pegar aqui o semiperímetro. Vai dar 9 mais 8 mais 7, tudo dividido por 2, tá bom? 17 com mais 7, 24, dividido por 2, o semiperímetro dá 12. A área por Heron vai ficar 12. A fórmula de Heron é o perímetro vezes perímetro menos A, perímetro menos B, perímetro menos C, tá, gente? E raiz de tudo isso. É isso que eu estou colocando aqui já direto. 12, que é o semiperímetro. Perímetro menos A, vou colocar aqui o 3, aí vai ficar 4 e 5, né? Porque 12 menos 9 dá 3, 12 menos 8 vai dar 4 e 12 menos 7 vai dar 5, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa para tirar essa raiz com o 12 virando 4 vezes 3, de tal forma que vai ficar 3 ao quadrado sai da raiz, 4 e 4 sai da raiz um deles, raiz de 5, tá bom? Então, a área é igual a 12 raiz de 5. Ok? Bom, então eu tenho que a área é 12 raiz de 5. Vai ficar igual a todos os lados multiplicando. 8 vezes 9 vezes 7, dividido por 4 vezes o raio, que é o que a gente quer. Eu vou passar o raio multiplicando para lá, enquanto eu vou dividir o 4 por 8 e vai dar 2 aqui em cima, tá bom? Então vai ficar raio igual 9 vezes 7 vezes 2 dividido por 12 raiz de 5, que passou dividindo aqui. Ok? Bom, o 2 e o 12 eu vou dividir, vai ficar 6 embaixo. O 9 e o 6 eu vou dividir por 3, então vai ficar 3 e 2. Então, 7 vezes 3, o raio, é igual a 7 vezes 3, 21.
dividido por 2, que está ali embaixo ainda. E o raiz de 5, pessoal, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5, já que eu tenho uma raiz de 5 ali no denominador. Então, raiz de 5 em cima e embaixo para racionalizar, tá bom? 21 raiz de 5 dividido por 10, tá? Já que embaixo isso aqui vai dar 5 vezes 2, vai dar 10. Eu acho que não vale a pena fazer divisão aqui e melhorar muito esse resultado. Eu deixaria dessa forma. A gente tem uma fração irredutível, 21 e 10 são primos entre si, multiplicado aí pela raiz de 5, que também não é uma raiz exata. A raiz está muito bem representada aí, ok? Bom, pessoal, esse daqui, apesar de ser um único exercício, repara que ele pede para calcular 2 raios. Então, eu vou calcular um e vou deixar o outro para vocês calcularem depois, tá bom? Determine os raios das duas circunferências inscritas, inscritas indicadas na figura abaixo, sabendo que o AB vale 18, o AC vale 14 e o BC vale 10. Então, ele passou todos os lados do triângulo. E só para lembrar, gente, o que a gente viu na aula de hoje, que a área de qualquer circunferência ex-inscrita, ela é o semiperímetro menos o lado que está em contato com ela, vezes o raio da circunferência que está em contato com ela, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, nesse caso aqui, ele falou que o AB vale 18, aqui vale 18, vou colocar para dentro aqui para ficar mais fácil. AC vale 14 e BC vale 10, tá bom? Então, o semiperímetro do triângulo vai ficar 10 mais 14 mais 18, tudo isso dividido por 2, né? Isso aqui é o semiperímetro. 24, 34, 42, dividido por 2, 21. Vai dar o semiperímetro. Então, eu vou fazer com este daqui, e aí vocês fazem com esse daqui, tá? Eu vou achar o RB, então, aí, ok? Então, para achar o RB, deixa eu só apagar aqui para não confundir muito. Para achar o RB, eu vou ter que a área do triângulo, como que eu vou achar essa área? Teorema de Heron, pessoal. Então, Teorema de Heron fala que essa área é igual a raiz de semiperímetro 21 vezes o semiperímetro menos cada um dos lados. Então, 21 menos 10 vai ficar 11. Vezes 21 menos 14 vai dar 7. 21 menos 18 vai dar 3, tá bom? 7 vezes 3 dá 21. E eu tenho outro 21 aqui. Vamos tirar o 21 para fora da raiz. Vai ficar 21 raiz de 11 essa área, tá bom? Então, ó, pessoal, a área é 21 raiz de 11. O semiperímetro é 21 menos A. Quem que é o A? É o lado que a circunferência está em contato. Então, é o 14. 7 vezes o raio B aqui que a gente quer, tá bom? A gente está olhando para o 14, então a gente está no RB. Esse A e esse A é só para mostrar que tem que ser sempre o mesmo. Então, é como se esse fosse o lado B, tá bom? Passo 7 dividindo, vai dar 3 raiz de 11 é igual ao raio B. Tá bom? Nossa, estou falando muito, tá bom, né? Tá bom? Enfim, você pega agora para fazer aqui o raio A, vai ser bem parecido. Você vai pegar esse perímetro, você vai pegar esta mesma área. A única coisa que você vai mudar é que aqui, este lado que eu coloquei o 14, você tem que colocar o lado que está em contato, né? Para você poder achar aqui o raio A certinho. Certo? Qualquer dúvida, estou no Hangout. Bom, esse daqui, a letra A não servia muito para a gente. E eu vou deixar só a letra B, então como é um só, eu vou deixar para vocês resolverem, mas vou dar a dica de que a gente vai usar a lei dos senos, tá? Lembra que a lei dos senos é sempre um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado igual a 2r, tá? Uma das possibilidades de usar a lei dos senos. Com isso, fica facinho de resolver esse daqui, tá? Dá uma olhada aí, tenta qualquer coisa, Hangout. Esse próximo, determine o raio dos círculos em cada um dos casos. Gente, letra A e letra B,
Um é circunscrito, o outro é inscrito, mas é igualzinho o que a gente fez nas 1027 e 1028, né? Dá uma olhadinha lá, aí vocês conseguem resolver. Igualzinho, gente. Bom, vamos lá, pessoal. O 1070. Os lados de um triângulo medem 6, 10 e 12. Letra A, a sua área. Gente, eu vou deixar vocês calcularem essa área, porque eu já fiz muitas e muitas vezes isso daqui. Tá? Então, eu quero aí a resolução dessa área aqui. Mas eu vou dar ela para vocês que a gente vai precisar aqui no item B. Aí fica de gabaritos também, para ver se vocês chegaram ou não. Vai dar 8 raiz de 14 metros quadrados, tá? Bom, na letra B, a sua menor altura e a letra C, a sua maior altura. Eu vou fazer a B e a ficar C para vocês, tá? Na verdade, as duas são iguaizinhas de processo de cálculo. Só tem que pensar um pouquinhozinho como achar quem é menor, quem que é maior. Então, um triângulo de 6 por 10 e 12, eu não sei os ângulos, eu só sei isso daqui. As alturas elas estão relacionadas com os ângulos de base. Quanto maior é a base, menor a altura. Então, eu sei que se eu quero a menor altura, eu vou ter que pegar a maior base. Eu vou pegar a base como 12. Então, essa daqui vai ser a menor altura. Então, já fica fácil de vocês saberem qual que vai ser a maior altura, né? Bom, como que eu vou descobrir o valor dela? Como que eu vou descobrir o valor de H? Eu falei para vocês durante a explicação que uma das fórmulas da área é eu pegar um ângulo, como esse ângulo alfa aqui, e eu fazer os dois lados que estão entre esse ângulo alfa, no caso o 10 e o 12, e multiplicar eles, e multiplicar pelo seno desse alfa, né? Tem que dividir por 2, porque a área do triângulo ela é base, que seria o 12, está aqui, vezes a altura. A altura está aqui, ó, é o 10 vezes seno de alfa. Por quê? Porque se eu pegar o triângulo retângulo que se formou com a altura aqui, né? A base dele eu não sei quanto que vale, mas a hipotenusa que vale 10. E aqui é alfa. O seno do alfa ele é igual a cateto oposto, h dividido pela hipotenusa 10. Então eu sei que a altura, né, base vezes a altura dividido por 2 a área do triângulo. Então eu sei que a altura é seno de alfa vezes o 10, tá bom? Então ele aparece ali em cima. Como no item A eu já tenho a área do triângulo, que é 8 raiz de 14, isso é igual a 120 dividido por 2 dá 60, vezes o seno de alfa. Eu vou ter que o seno de alfa, tanto o 8 quanto o 60, eles são múltiplos de 4. Então aqui vai ficar 2, né? 8 dividido por 4 dá 2. 60 dividido por 4 dá 15. Então o seno de alfa vai ser igual a 2 raiz de 14 dividido por 15. Tá, mas eu não quero o seno de alfa, eu quero a altura. Tudo bem. Então chega aqui, ó, troca ali que a altura é igual a 2 raiz de 14 sobre 15 vezes 10. Dividir em cima e embaixo por 5, né? Vai dar 3 aqui embaixo. E em cima vai ficar 2, né? Então, vezes 2 aqui em cima. Então, a altura vai dar 4 raiz de 14 sobre 3. Olha que altura bonita. Pode deixar assim mesmo, não precisa calcular que só vai piorar a situação. O exercício também pede a maior altura, tá? Então, pensa aí qual que vai ser a base, o que muda desse exercício, mas a ideia é absolutamente a mesma, certo? Vamos lá. Então, eu não vou fazer a letra C, só deixo eu limpar o slide para a letra D e letra E. Bom, pessoal, a letra D e a letra E eu só vou mostrar para vocês quem é quem, porque aqui no texto ele muda um pouquinho em relação ao que a gente estava falando, né? Quando a gente fala triângulo circunscrito, a gente sabe que o círculo está dentro do triângulo. Triângulo inscrito é um triângulo dentro de um círculo. Como ele fala circunferência inscrita, seria a circunferência dentro do triângulo. Seria isso aqui, tá? Aqui o triângulo, circunferência inscrita, tá bom? Agora, o raio da circunferência é circunscrita. Se ela está circunscrita ao triângulo, é a de fora. Tá? Então,
É a mesma coisa que a gente estava fazendo lá no 1027 e 1028. Você quer esse raio nessa situação e aqui você quer esse raio nessa situação. Você tem, de novo, a área é a mesma da A, né? Você tem as formulinhas aí para aplicar, é só mandar bala. Tudo bem? Então, manda ver. Bom, gente, precisa falar que esse daqui é uma circunferência ex-inscrita, né? Dá para ver claramente pelo desenho. E aí é só aplicar igualzinho que a gente fez lá no mesmo exercício de circunferências inscritas. Ele te deu todos os lados, então basta jogar na formulinha. Esses daqui, aqui a gente tem 3 exercícios que a única coisa ele colocou em forma de texto, ao invés de dar desenho para a gente. Então, vamos começar a ver aqui quais são as situações para a gente saber qual deles aplicar e vocês poderem fazer a partir de então. Então, na letra A, o lado oposto de um ângulo de 45 graus mede 20 metros. Pessoal, só por esse comecinho, lado oposto e ângulo me dá a sensação de leis dos senos, tá? Determine o raio da circunferência, com certeza é a lei do seno, né? Então a gente sabe que A dividido pelo seno de alfa é igual a 2R. Então a gente tem o seno, a gente tem o lado, mediu o raio na letra A. Letra B, o triângulo de 150 está inscrito num círculo cujo raio mede 12 metros. Determine o maior lado desse triângulo. Gente, 150 é o maior ângulo com certeza de um triângulo, já que a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Você sabe que tanto o alfa quanto o beta aqui vão ser muito menores do que 150. Então você tem seno de 150, você tem o raio e você quer o lado oposto ao 150, que vai ser o maior lado, né? Quanto maior o ângulo, maior o lado do triângulo, né? O maior ângulo está oposto ao maior lado. Poxa, mas quanto que vale seno de 150 mesmo? Pessoal, isso aqui a gente deu uma dica muito tempo atrás, que a gente pode achar o seno de um ângulo através do suplemento dele, ou seja, do ângulo que mais ele dá 180. O seno de 150, a dica para resolver esse exercício é que vai ser igual ao seno do suplemento dele, o seno de 30. Isso sempre vale, tá? O seno de um ângulo, x, é igual ao seno de 180 menos x, tá? Isso sempre é válido. Beleza? Próximos. Então, determine o raio da circunferência inscrita no triângulo, dado os seus lados nos casos. Então, gente, mesma coisa lá dos primeiros exercícios que a gente fez hoje, só que ele não deu o desenho. Ele só falou a medida dos lados, faz pelo teorema de Heron a área, aplica na fórmula da área relacionado com o raio do triângulo inscrito, que está resolvido. Aqui é a mesma coisa, só que para circunferência circunscrita. Então, igual, acha a área, aplica na fórmula que vocês vão achar o raio do mesmo jeito. Tá? Igual 1028, 1027, sei lá. E aí, mesma coisa aqui, só que para as ex-inscritas, para completar o combo. Tudo bem, gente? Então, vocês têm a aula de hoje e de amanhã para entregar esses exercícios feitos. E durante os 2 dias, eu sempre fico disponível no Hangout para qualquer dúvida, pessoal. Entra lá e tira as dúvidas de vocês, tá bom? Beleza? Valeu, um abraço, até mais.